texto é claro: o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda. Deus colocou nele a natureza do ministério profético. João capítulo 15, verso 16 está escrito: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi e vos nomeei para que vades e deis, e vossos frutos permaneçam. Então não sou eu que escolho a Deus, é Deus que me escolhe. E Deus me escolhe por um propósito. Deus me escolhe porque Ele tem uma chamada, uma vocação. Repare na expressão da palavra chamada. A chamada chama, puxa, arranca. Na maioria das vezes, a chamada de Deus, ela vai confrontar as nossas vontades. A gente vai estar fazendo alguma coisa, realizando algum propósito, quando Deus vai mudar tudo e nos colocando debaixo do seu querer. Eu costumo dizer que eu não acredito na predestinação para a salvação. Eu creio no livre-arbítrio. Acredito que o homem pode perder a sua salvação. Mas eu não acredito que o homem tem escolhas no que diz respeito ao ministério. Vou repetir para ficar bem entendido isso aqui. Eu acredito que eu tenho livre-arbítrio para definir aquilo que eu quero, mas eu acredito que não há escolha para quem é escolhido. Qual foi a escolha, por exemplo, de Saulo no caminho de Damasco? No meio do caminho, ele cai, Deus permite ele ficar cego, e Deus escolhe para um propósito. Quando você tenta fugir da chamada, e se Deus te escolheu para o ministério, você vai apanhar até chegar no propósito dele. Agora, o fato de você ter uma chamada não significa que você vai ser salvo, porque nem tudo que Deus usa, Deus aprova. Não, você não ouviu isso. Nem tudo que Deus usa, Deus aprova. Tem gente que Deus só usa por causa da graça. Graça é receber aquilo que não merece. Então, o fato de Deus me usar não significa que eu vou ser salvo. Jesus disse isso: eu poderia ganhar o mundo inteiro e no final de tudo perder a minha própria salvação. Agora, Deus tem um propósito na chamada. João 15,16 é claro nisso. Não fui eu que o escolhi, mas Ele que me escolheu para um propósito. Moisés, ele vai tentar levantar pelo menos 5 questionamentos para dizer para Deus que ele não era apto o suficiente para realizar o ministério que Deus havia concedido. Primeiro questionamento: quem sou eu? Ou seja, eu não tenho condições de executar aquilo que o Senhor está mandando. Último questionamento de Moisés, ele vai dizer: eu sou um homem pesado de língua, eu não consigo falar com naturalidade. Ele está dizendo que ele não tem condições de realizar aquilo que Deus o propôs. E eu acho isso lindo, porque Deus nunca chama quem pode. Deus nunca chama quem tem capacidade. Deus nunca chama quem tem, na verdade, habilidades. Ele prefere chamar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Na verdade, Deus está mais preocupado em você estar disponível do que você ter potencial. Porque tem gente que tem potencial, mas não está disponível. E quando Deus chama com um propósito. Eu costumo dizer que a maior certeza que você tem, que foi Deus que escolheu para o ministério, é a vontade que você tem todo dia de desistir dele. Não, vou repetir isso. A maior certeza que você tem, que foi Deus que te chamou para isso, é a vontade que você tem todo dia de querer largar. Por quê? Porque quem não tem chamada, ele enxerga apenas a coroa, ele enxerga apenas o palco, ele enxerga apenas o glamour, o destaque, a estrela, os altares, os lugares. Já quem tem chamada, sabe que antes do altar tem os espinhos, antes da coroa tem o processo, antes da exaltação tem as desonras. Quem não tem chamada enxerga apenas o glamour do ministério, o palco, enxerga apenas o destaque. Já quem não tem chamada, sabe que existe o processo para que tudo isso aconteça.
Essa é a maior certeza que você tem que Deus te chamou. Porque você enxerga, antes da cadeira, você vê os espinhos. Antes do altar, você vê o processo. E por enxergar a responsabilidade que é ter um ministério, você foge. Aí entra uma outra condição que um teólogo americano escreveu. Ele disse que na maioria das vezes Deus só chama quem não quer. Isso tem uma base bíblica muito grande. Porque a maioria dos homens de Deus que foram escolhidos estavam fazendo alguma coisa. Ezequiel, por exemplo, até os seus 30 anos, ele estudou para ser sacerdote. Quando ele completou 30, Deus disse: agora você vai ser profeta. Parece com a nossa história. Você faz faculdade de medicina, se prepara para uma faculdade de psicologia, estuda administração, depois Deus muda tudo isso e diz: na verdade eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça teologia, porque eu quero te lançar no campo missionário. A vocação te puxa, ela te traz para o propósito.